Dando prosseguimento, a gente vai seguir para o painel 3, sobre participações internacionais. Mais uma vez, os fones de tradução simultânea estão disponíveis no foyer. Convido a moderadora, a secretária Ana Paula Lima Vieira, secretária do Ministério de Minas e Energia para Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Ela estará acompanhada do Carlos Eduardo da Silva Braga, presidente da Gervois Global Brasil, Ronaldo Marinho Lasmar, gerente executivo comercial de P&D da mineração Taboca. Esses são os nossos convidados presenciais. Teremos 2 convidados online que se juntam a nós, já estão em vídeo. Constantine Caranópolis, consultor da Strategic Materials Advice, e a Inga Peterson, Executive Director do Global Alliance Materials. Ana Paula, por favor, a condução é sua, fique à vontade com os nossos painelistas. Eu relembro a todos que atrás no crachá temos um QR Code, tanto para uma pesquisa, quanto para perguntas para a moderadora Ana Paula. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia especial para os meus colegas painelistas. Creio que os que estão à distância também já estão conseguindo nos ouvir bem. Eu gostaria de aproveitar, antes de passar a palavra para as nossas estrelas, de agradecer ao IBRAM pelo convite, em nome do nosso ministro, Alexandre Silveira, e parabenizar pela iniciativa. É uma satisfação muito grande para o Ministério a gente ver um auditório cheio, né, num tema que a gente sabe que hoje é a necessidade do mundo e a oportunidade que a gente quer intensificar e aproveitar no Brasil. Aqui, para mim, em especial, é um privilégio estar podendo conversar com os colegas que são as novas vozes do Downstream. Eu recebi também aqui a missão do ministro de, além de agradecer pela oportunidade de o Ministério estar participando com vocês desse seminário, de compartilhar que ele tem estado tratando bastante do tema nos últimos dias, em especial. Eu não sei se vocês acompanharam algumas das falas dele na Rússia, na China, esteve na Casa Civil recentemente, já preparando as equipes da Casa Civil para o encaminhamento do nosso material, que já está bastante avançado no Ministério, tanto em termos de estrutura quanto de ações. Nós hoje já temos bem definidos, já compartilhamos com vocês em várias oportunidades as nossas diretrizes, os nossos objetivos, diretrizes básicas de mapeamento geológico, de pesquisa mineral, de produção dos nossos minerais e, acima de tudo, de ampliação, criação dessa oportunidade no desenvolvimento do resto da cadeia dos minerais estratégicos, com um foco especial na transição energética, sem prejuízo dos outros que a gente sabe que são essenciais para nós, como, por exemplo, a segurança alimentar. E a gente também tem aí a intenção de, identificados os desafios, o que, para mim, por isso eu digo que é uma oportunidade muito grande estar aqui com vocês, identificar os desafios, já trazer essa política que vai ter, além de essa perspectiva principiológica de diretrizes e objetivos, já tentar trazer algo mais concreto para buscar desatar os nós, já buscar uma solução mais objetiva para esses desafios. E nesse sentido, aproveitando aqui para que a gente consiga compartilhar com vocês os sucessos que a gente está tendo no setor, porque essa é a oportunidade que a gente tem, temos casos de sucesso, opiniões de profissionais com alta qualificação, que a gente vai poder falar um pouquinho sobre esse downstream.
Um dos nossos colegas painelistas, nós estaremos aqui com o Constantin, com o Carlos Eduardo, com o Ronaldo e a Inga. Um dos nossos panelistas vai precisar se ausentar um pouco mais cedo, né? Eu já vou passar a palavra para o Constantin, que é consultor na Strategic Materials Advice, Clone, engenheiro, né? Já foi presidente e CEO e diretor da Neo Material Technologies, e vai poder falar um pouquinho para a gente sobre a perspectiva dele em relação ao nosso tema, né? Constantino, com você a palavra. Good morning, Anna. Good morning, everyone. Should I speak, Anna? I don't speak Portuguese, so I didn't quite understand the introduction. But you may start, please. Okay. As I was saying that I don't speak Portuguese, so I did not understand the instructions. So apologies. Yeah. Good morning, everyone. I'm Konstantin Karayianopoulos. I'm happily retired after about 30 years in the rare earth industry. Together with colleagues, we started a company 30 years ago. We started with 2 rare earth refineries in China. 2 years ago, when I retired, our company, Neo Performance Materials, had 10 plants around the world, 3 of which were rare earth refineries in China and in Europe, in Estonia. We had magnet facilities, catalytic materials plants, and the last 2 investments that I was responsible for. One was we bought a magnet company in the UK that supplies magnets to a lot of electronics and smart appliance manufacturers around the world. And we started building a plant in 2023 in Estonia, close to our rare earth refinery, to take those rare earths and make magnets for electric vehicles. And I'm glad to report that my successor and the team at Neo delivered that plant ahead of budget, ahead of time, started commissioning before Christmas of 2024. So about 16 months of engineering and construction. And last month in April, they delivered the first shipment of trial magnets, 18,000 of them, that will be made into motors, electric motors, and tested out before they're installed in 2026 model year electric vehicles. So we're very happy with the way that investment turned out. I've been spending quite a bit of time in Brazil, talking with a number of companies developing rare earth projects, as well as working with BNDES to come up with a strategy that perhaps takes advantage of the resource capabilities and resource endowment of the country, but taking this strategy to the next level downstream, where to capture additional value and create more jobs for Brazilians. So, in my view, Brazil has tremendous resources. Again, over my 30 years in the industry, I've seen a number of really good resources. And in my view, Brazilian ionic clays and other rare earth resources are the best I've seen. And I think using that potential is very important for the Brazilian economy, especially as the government is outlining an industrial strategy that can go downstream, separate rare earths in Brazil, add value, and then take that even further and turn those rare earth elements into metals, alloys, and magnets that could then feed an additional new industrial supply chain for electric vehicles
wind power, and a number of key technologies for decarbonization and reduction in carbon footprints, where rare earths are absolutely essential. Thank you, Constantine. É muito bom a gente ouvir, né, essa perspectiva da potencialidade do Brasil e ouvir isso de alguém que tem uma experiência tão bem sucedida justamente na área. Eu vou mais adiante, se a gente conseguir aproveitar o Constantino no tempo que a gente vai ter, eu vou fazer para ele algumas perguntas aproveitando dessa experiência também, mas antes disso eu vou passar a palavra para o Carlos Eduardo, tá? Para poder compartilhar com a gente um pouquinho das perspectivas dele. O Carlos, que é presidente na Jevoa Global Brasil, né, que é um executivo que teve 30 anos de experiência, com passagens em grupos como Votorantim, Itafos, Fosfértil e na McKinsey. Ok. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado pelo convite, obrigado pelo IBRAM, e sempre bom participar aqui. Os eventos são excelentes, sempre um fórum de debate fundamental. Um pouquinho da Jevoa, contando um pouco da história, quem a Jevoa é, o que a gente está fazendo. A Jevoa é uma empresa fundada por ex-executivos de grandes empresas de commodities, minerais, com foco na produção, no desenvolvimento e produção de minerais críticos para a transição energética, mas especialmente tentando focar em ser uma alternativa de fornecimento sustentável e confiável. Então, cada vez mais a gente vê o foco em produção em algumas localidades que geopoliticamente podem ser talvez com mais problemas, talvez com mais risco, e também as questões de ESG um pouco mais difíceis de serem auditadas. E a Jevoa escolheu algumas localidades, até por oportunidades, mas também por entender, por exemplo, que o Brasil é uma localidade que tem muito boa reputação em termos geopolíticos. A gente tem acesso e confiabilidade de estrutura, confiabilidade de investimentos no país, e também temos todo o potencial para avançar cada vez mais no ESG, até pelos problemas que tivemos, cada vez mais agora um foco maior de atenção. Então, essa foi uma das ideias da Jevoa. A Jevoa hoje tem uma planta já de operação. A gente começou com foco em níquel e cobalto, principalmente o começo no cobalto. O refino de cobalto ele é feito majoritariamente na China. Existem muitas poucas operações de refino de cobalto fora da China, muitas pequenas, e somente uma com uma grande capacidade de 15 mil toneladas de refino de cobalto por ano, que é na Finlândia. A Jevoa é uma sócia nessa operação. Lá são feitos 15 mil toneladas por ano de refino de cobalto. O cobalto em solução, então, é direcionado para 4 linhas de produtos específicos, desde produtos para bateria até produtos para cerâmicas, produtos químicos, refino de óleo, catalisadores de refino de óleo. Então, são vários produtos específicos que são produzidos lá. A Jevoa tem essa operação, é uma operação que já existia. A Jevoa entrou como parceira em 2021, e o nosso foco, então, começou com o cobalto. Logo depois, ela adquiriu um projeto de uma mina de cobalto nos Estados Unidos, que a gente está desenvolvendo. Nós atrasamos um pouco esse projeto, porque o mercado de cobalto acaba sendo bastante volúvel, bastante variável. O preço deu uma oscilada, a gente segurou um pouco, mas é um projeto bastante interessante lá em Idaho, até pelas questões geopolíticas, como eu falei, a grande produção é na China. Nos Estados Unidos seria muito interessante uma produção de cobalto, especialmente seria a única mina exclusivamente de cobalto de produção nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, como eu falei, o foco da Jevoa é em várias localidades, mas o Brasil é um dos locais em que a Jevoa tem bastante interesse. Nós adquirimos a planta de refino de níquel e cobalto, que era da antiga Votorantim, que era da Votorantim, que operava em conjunto com a mina de Niquelândia, que em 2015 e 2016
a Votorantim decidiu interromper as operações, problemas nos custos operacionais de Niquelândia, o material já estava não exaurindo, mas o teor estava muito baixo e os custos operacionais estavam proibitivos. Ela decidiu não continuar as operações. A Jevoá adquiriu essa planta e a gente está fazendo um projeto junto com a Alcenco, o Alex estava lá, a Alcenco está nos auxiliando, já estamos bastante avançados, entrando já na engenharia detalhada, para fazer uma reforma da planta e inicialmente operar com material importado, um hidróxido de cobalto e de níquel importado. Por que isso? Porque nós não temos ainda no Brasil a produção de hidróxido, então nós estamos fazendo o caminho um pouco inverso. O recurso mineral, em princípio, nesse começo, vai vir de fora. Hoje nós temos no Brasil produção muito importante de ferro-níquel, né? Ele estava aqui. Temos alguma produção de sulfeto, mas para a planta, ela utilizava no passado um carbonato de níquel, que era um material muito limpo. Para utilizar um sulfeto, a gente precisaria um pouco mais de investimentos. Nós decidimos começar com material importado. A partir do momento que você estiver operando, você tem outras opções de desenvolvimento de investimento. Mas então, esse é o início da Jevoá. Então, a gente fez um caminho um pouco contrário. Em vez de começar com mineração, começamos pela transformação, muito especificamente porque a gente enxergou essa oportunidade de uma planta que já existe, que precisaria de uma reforma. Então, o nosso projeto é uma reforma da planta para entrar em operação potencialmente aí daqui um tempo. Aí estamos começando a engenharia detalhada. Nós passamos por um processo de reestruturação. Nós éramos uma empresa australiana, continuamos com a sede na Austrália, mas agora pertencemos a um fundo de investimento americano que tem dado todo o apoio para o desenvolvimento das atividades globais da Jevoá. Somos uma empresa bastante global, mas ainda muito pequena em termos de administração, né? Uma empresa bastante focada no desafio de ser eficiente, né? Então, o nosso projeto é um projeto bastante interessante, porque é um projeto que a planta era uma planta operacional, nós temos toda a capacitação tecnológica, muitos dos engenheiros que estavam lá continuam com a gente, temos as licenças, hoje existe licença de operação ainda válida para a planta, mas um desafio realmente de começar com um processo novo que tem algumas adaptações. Então, esse é um pouco da Jevoá, um pouco do que a gente está fazendo. Obrigada, Carlos. Eu vejo que isso que você trouxe como sendo uma das preocupações da Jevoá, na verdade, é até uma vantagem também do Brasil, né? A gente tem uma legislação ambiental rígida, né? E a gente tem hoje, por exemplo, diretrizes de governo claras que são inflexíveis em relação às premissas de sustentabilidade que a gente tem que ter no desenvolvimento de toda a nossa produção, né? Seja ela em qualquer setor, em qualquer área, em especial aqui nos setores extrativos, né, na mineração, que a gente sabe que, por essência, é uma atividade que tem impacto, né, e uma atividade que tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada, para que a gente consiga mensurar e diminuir ao máximo esse impacto e trazer o maior ganho possível, né, para a sociedade que é afetada, né, pelas nossas atividades, para que tenhamos o máximo ganho. Agora, vamos ouvir um pouquinho a Inga Peterson. Ela é diretora executiva na Global Battery Alliance. Ela é profissional de Relações Internacionais e Sustentabilidade, tem uma ampla experiência em gestão de recursos naturais e fornecimento responsável. Inga, você pode começar a compartilhar conosco um pouco da sua experiência? To share some experience of the Global Battery Alliance. I hope you can hear me okay. So this was a perfect introduction. You already touched on some of the themes of how important responsible sourcing of some of these raw materials is. I'm representing a global partnership called the Global Battery Alliance, which is bringing together the entire battery value chain. So mining companies,
cell manufacturers, automotive OEMs, recyclers, but also international financial institutions like the IFC, global labor unions, NGOs, and all of them are committed to 3 core objectives. How do we scale a battery industry that is sustainable, circular, and responsible as a key driver of the green energy transition? So I'm really, when I'm speaking on behalf of the Global Battery Alliance, I am representing this really diverse community of over 150 members who are representing this value chain. And I think it's probably, I imagine I was invited to speak today because, of course, the battery industry is one of the key drivers of mineral demand. We're looking at up to 20% year-on-year growth of the battery industry between now and the year 2030. And with that, the battery industry is a major consumer of critical minerals like lithium, cobalt, nickel, manganese, copper, and others. What's interesting specifically for looking at the battery industry, both for electric vehicles, but also for stationary storage, is that we have, because it's essentially a new industry, we have an interesting community of users, purchasers, and stakeholders who are asking questions regarding the supply chains for this industry. So for electric vehicles in particular, for the last 10 years almost, questions are being asked, are automotive companies taking the right measures to address any risks that they have along their EV battery supply chain, starting at the mine side? So, has environmental and human rights due diligence been implemented? Do we have any, what are the procedures for forced labor due diligence for specific minerals like cobalt, where we have a significant share also coming from the informal or artisanal sector? Have human rights, child labor issues been identified? How have they been managed, etc.? So all of this speaks to the founding rationale for the Global Battery Alliance, that we need to scale this industry rapidly, but that it does need to be scaled with certain environmental, social, and governance guardrails placed on it. And I think one of the perspectives that I'm interested to hearing more about is that this question of, if we want responsible sourcing, if we want mining companies to perform to higher standards, environmental, social, and governance, and the associated costs for that, we're still always facing this difficulty of justifying the business case. And one of the initiatives that the Global Battery Alliance is working on is that of a digital product passport that will issue a product sustainability certification for batteries, so that an end consumer can be assured, I can in good conscience either invest in this company or purchase this product because the supply chain and the companies participating in this supply chain, from mine through manufacturers to automotive OEMs, have been held to high sustainability standards, and that we're creating this comparability and ultimately an opportunity also to differentiate battery products on this basis. So it's a digital product passport that combines provenance information, where were the minerals produced, refined, manufactured into cells, and ultimately placed on the market, but then also integrate that with consistent reporting against key performance indicators when it comes to the sustainability performance across the supply chain, to create that product comparability and these data points for consumers. And I think one of the points that I still want to make before handing over also for further dialogue is that, of course, what we're working on is also in certain jurisdictions becoming a regulatory requirement. So if we're looking specifically at the EU, as of 2027, we will see a mandatory battery passport requirement for all batteries above 2 gigawatt per hour capacity. So whereas the actual product certification that the GBA is working on is not mandatory, environmental and human rights due diligence is, as well as a battery carbon footprint calculation, for example, and also information on the provenance. So this regulatory or evolving regulatory landscape is a key driver also of creating or working to create more opportunities for alignment when it comes to
what does good sustainability performance actually mean, especially if we're looking at multiple geographies and very complex global supply chain, as is the case for battery products. So how can we actually create that comparability between various schemes, standards? It's an extremely complex voluntary standards landscape. And how can we create that actual comparability at the product level, which is something that we're working on. But I'm going to pause there and hand back to the moderator. Obrigada, Inga. Obrigada. Eu vejo assim com muito bons olhos como uma vantagem, inclusive para nós no Brasil, esse alto padrão de exigência, né, em relação à cadeia de suprimento de minerais, especialmente quando a gente está falando aqui da mineração industrial. No Brasil, a gente sabe que os padrões elevados de sustentabilidade estão dentro do modelo de negócio da maior parte das empresas que tem sido bem-sucedida. Eu vejo isso como uma vantagem nossa em relação a muitos potenciais fornecedores, né? O que reforça a nossa perspectiva do Brasil como um player de indubitável capacidade dentro dessa missão da humanidade, né? de redução das emissões de carbono e também da manutenção, como é uma política do Ministério, né, de segurança energética, desde que é atrelada às fontes renováveis e sustentáveis de energia. E agora a gente vai ouvir um pouquinho o Ronaldo Lasmar. O Ronaldo, ele é gerente executivo comercial na mineração Taboca e tem 20 anos de carreira, com bastante competência na gestão comercial, consolidada no segmento de metais e comércio exterior. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença e pelo tempo de vocês nesse momento do IBRAM dedicado para os minerais críticos, uma temática que na minha carreira eu vejo essa discussão já tem uns 15 anos, desde o primeiro choque de terras raras lá em 2010. O colega Constantino, que está participando aí do evento, vivenciou também o seu tempo aí na carreira de terras raras, né? E é interessante ver que esse assunto tem ganhado bastante força aqui no Brasil, porque nós somos uma potência nesses minerais críticos que se tem falado aí para transição energética, para descarbonização e também para a transformação digital que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo. E falando dessa temática em relação à mineração Taboca, é uma honra poder representar essa empresa e dizer que nós somos uma mineração e metalúrgica com operações no Amazonas e São Paulo, verticalmente integradas, onde nós exploramos e transformamos, a partir de uma mina polimetálica e seus resíduos, minerais críticos, como, por exemplo, o estanho, que é a cola aí, né, digamos, aplicação na solda, que é a cola para os eletrônicos, para a internet das coisas, para todos os equipamentos que nós temos hoje do nosso dia a dia, que são indispensáveis. Na mesma mina, nós também transformamos e abastecemos aí o mundo com nióbio, com aplicações na área de saúde, na área médica, com aplicações no setor de siderurgia, com novas aplicações aeroespaciais. Também lá nós temos um metal conhecido como tântalo, que é bem estranho do dia a dia da mineração aqui no Brasil, mas em todo o telefone que nós estamos usando aqui tem alguns miligramas de tântalo, que é muito importante para a questão de energia e performance de telefones. Também são metais utilizados no setor de defesa, no setor aeroespacial. Isso é o que nós fazemos atualmente. E como nós somos uma mina polimetálica, nós também desejamos explorar no futuro as terras raras. E a gente tem
uma qualidade, um diferencial de todas as terras raras fora da China e de muitas empresas localizadas na China que são a referência de terras raras. As nossas terras raras, a distribuição desses elementos, a maior parte dos nossos elementos de terras raras encontrados na mina de Pitinga são terras raras pesadas, principalmente neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. A gente tem uma distribuição única no mundo que também traz uma oportunidade enorme para o Brasil liderar ou ser um excelente protagonista nessa seara. Além disso, né, a gente brinca na Taboca que nós temos aí quase a tabela periódica inteira na mina de Pitinga, um paraíso para os geólogos. Nós também temos zircônio e ráfnio, que também é usado no mercado de energia. Bom, a gente procura transformar e explorar esses metais a partir de uma mineração sustentável no sentido de transparência, rastreabilidade de todo o nosso processo industrial, de toda a nossa cadeia de suprimentos. A gente procura ter e agregar valor aos nossos acionistas e também à sociedade que nós vivendo, buscando uma transformação da economia local, buscando uma mineração e uma metalurgia responsável, porque nós atuamos na Amazônia, uma região sensível, nós também temos presença em São Paulo, uma região bastante adensada, então temos que ter esse olhar e esse cuidado, principalmente com as nossas comunidades locais. E é com muito orgulho que a gente traz essa discussão desses minerais críticos que não aparecem tanto, né, no dia a dia da mineração, mas são indispensáveis e projetando o Brasil no epicentro aí dessa nova geoeconomia. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. A gente vê aí a importância, né, de novo. Fico feliz, gente. Eu que venho, minha passagem na Secretaria, venho no Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, de ouvir de uma maneira tão clara que dos empreendedores a importância desse compromisso, né, reiterado nas falas, e eu digo, vejo, na medida em que isso tem tomado uma importância de proporção mensurável no mundo, inclusive é o pano de fundo, né, da transição energética, que é hoje uma grande oportunidade justamente para nós que estamos aqui. Eu fico muito feliz de ver que isso efetivamente é um norte e um caminho, né, nas escolhas e nas definições das políticas de atuação das empresas. E o Constantini tem que nos deixar em alguns minutos, então eu vou aproveitar ainda a companhia dele para lhe dirigir uma questão, uma pergunta, e fiquem à vontade, os colegas painelistas, se quiserem falar, complementar, ou conversar sobre o tema também. Bom, Constantini, na sua experiência aí, com terras raras, né, e a sua perspectiva sobre o potencial que outros países podem ter, olhando aqui um pouco para o Brasil, né, que a gente tem os recursos naturais que são necessários, a gente tem com uma abundância muito grande das argilas iônicas de qualidade altíssima, como você colocou, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? Ok. Para que a gente tenha, eventualmente, um resultado positivo nessa indústria, né? Com base na experiência que você acompanha da Europa e da China nessa área, quais medidas que você entende que o Brasil deveria tomar, né, adotar, para que esse potencial, toda essa possibilidade que o Brasil seja um player de destaque, se concretize, se torne realidade? Thank you, Anna. Great question. I've been doing a lot of thinking about it. In fact, I've spoken
in Brazil about that exact subject. And, you said resources are not enough. It all depends on what objectives the country and the industry in Brazil have for those resources. I mean, you can follow the Canadian example where I am from, where it seems that for the longest time, the country has been happy extracting resources, shipping them somewhere else where the value is added, turned into final, much higher value products brought back into Canada, which is sort of the Australian example as well. Or you can follow the Chinese and the European examples where they secure the necessary resources and then they use them to drive an industrial strategy centered around manufacturing, and in the case of rare earths, lithium and battery materials. These industrial strategies are driven by demand from the green energy transition. As a result, you have a situation today that over the last 30 years, China has become the largest market for electric drivetrains, electric vehicles, and batteries, and the associated technologies, where 2/3 of the world's EVs are bought and sold in China. Europe and the West, over the last 5 years, they adopted fairly aggressive targets. It seems that those targets are slipping. Perhaps they were a bit optimistic. Perhaps political changes in various Western capitals are lessening the focus on the energy transition. But if we're all serious that climate change is an existential problem, we need to deal with it, and we need to transition to lower carbon energy forms, both in terms of producing energy, but in the case of rare earths, lithium, and critical materials, in using energy much more efficiently. So if the successful examples around the world have all utilized well thought out, rational industrial strategies, whether it's China with its industrial strategy, whether it's Europe with the Critical Raw Materials Act, the Battery Alliance that has made very substantial contributions to manufacturing of batteries and electric vehicles on the continent. I think these are examples that other economies need to follow if they want to capture that additional value that comes from the manipulation and the processing of resources to the full possible extent. So in order to achieve that industrial strategy needs to have a number of components, but ultimately they center on two fundamental things, in my view. One is the creation of skills of people, human resources that can power the technological development and the emerging manufacturing capabilities. Because let's face it, over the last 30 years, the West has pretty well forgotten about technologies specific to these materials, and China has progressed by leaps and bounds to the point where most of the developments around rare earth processing and battery materials processing is coming from China, where the ecosystem exists, where academia, universities, government institutions, they're all creating technologies that they're making available to the industry. And at the same time, they're training more engineers, material scientists, math and science grads than in the West we graduate graduates of all disciplines. So we have to deal with a knowledge gap between where we are and what we need to get to, and that gap will get filled by education. Brazil
is is putting an excellent program together where a number of institutes are coming together under one umbrella that will look at the entire value chain and the technologies that are involved in every step of that value chain, from mineral processing all the way to magnet manufacturing. And those technologies can be coordinated, but more importantly, over the next 2 to 3 years, it will generate, these programs will create people with a knowledge base to help the industry move to the next step. But the other major objective, I think, needs to be the nurturing of startups. You see, as I said in Rio a couple months ago, when capital markets are a very tough environment, and it's very difficult for startups, junior miners, junior emerging producers to survive the combination of the capital cycle, and right now the resource cycle. We're at the bottom in terms of values for both rare earths and lithium and other critical minerals. So the small companies cannot finance themselves, but also all of these companies have to compete against mature major players in China, who historically have enjoyed tremendous support by their own government. Among that support, I would count as the most important the availability of capital and the availability of very low-cost capital. And let's face it, in a capitalist economy, the cost and availability of capital becomes absolutely critical, excuse the pun. So in the critical minerals, critical material space, the availability and cost of capital becomes perhaps the differentiating factor that permits success or results in failure of a lot of the new projects. So the government has a role to play because the government can provide assistance with capital. And I think BNDES in Sao Paulo and Rio are doing the right thing by creating a fund with private capital as well as government funds to participate in this sector with equity, debt throughout the capital structure. And I think that would become indispensable because if you leave the survival and success of emerging companies in this space up to the capital markets alone, I'm afraid that the record of the last 30 years will perpetuate. And just to be clear, in my 30 years, I have seen about 700 projects in the rare earth industry, both in the resource space, but also throughout the value chain. And out of those 700 projects, I can legitimately count 2 that have made it to production. One in Australia and Malaysia, and one in Brazil. That's Serra Verde and its plant north of Brasilia. So the fundamental difference between the failure of all these initiatives outside of China and the success of all the Chinese initiatives have been skills, the availability of skills, and the availability and cost of capital for all of these emerging producers. So I hope that the industrial strategy that Brazil and the government of Brazil, together with its industry, are developing will result in something that looks and feels like something rational along the lines of the European Battery Alliance and the Critical Raw Materials Act, as well as the Chinese industrial strategy. Thank you so much, Constantino, for your so rich contributions. A resposta é tão rica que eu anotei alguns pontos fundamentais, né? Mas são desafios estruturais, né? A gente está falando de desafios que perpassam
a rotina de todos os setores que querem crescer aqui no Brasil, né? Especialmente aqueles que demandam, como é o nosso caso, desenvolvimento tecnológico, investimento, né, em tecnologia. Vejo que hoje, dentro das diretrizes do Ministério, que volta seus olhos, né, para o desenvolvimento das cadeias de minerais estratégicos, a gente já tem algumas sementes, né, hoje a pleno funcionamento, apoiando alguns projetos, como o projeto que tem hoje no Senai, né, de desenvolvimento nas cadeias de processamento de minerais estratégicos, também na qualificação de mão de obra, que eu vejo que você trouxe aqui como sendo um dos nossos desafios e um dos segredos do sucesso, né, de quem conseguiu avançar na cadeia de minerais estratégicos. E também no custo de capitais, eu acho que a gente já tem isso, do capital, a gente também tem isso mapeado de uma maneira muito clara. O Brasil, quando a gente está falando do suporte do governo a isso, hoje tem uma situação que não é muito simples do ponto de vista fiscal, o que traz para nós algumas amarras sobre a perspectiva de até onde o governo consegue ir nesse apoio, mas nós temos instrumentos que têm sido utilizados de uma maneira muito eficiente, né? Veja o BNDES como já está aí avançando nessa fronteira com duas políticas buscando dar um suporte para o desenvolvimento dessa cadeia aqui. Eu vejo como um dos próximos desafios que a gente tem que superar, e já estamos gastando bastante energia nisso, é justamente na ponta. A gente tem a ponta do mercado de capitais, a gente tem a ponta, né, do financiamento, a gente já tem um fundo de equity, né, a gente tem apoio a P&D, e a gente também precisa avançar na concessão de garantias, né, de crédito, que é o que a gente tem buscado diariamente dentro do Ministério, na busca de parcerias internacionais, na construção de produtos caseiros aqui também. É bom ver ver nas histórias de sucesso que a gente está vendo aqui, ou está buscando, né, como diriam, to address alguns desses desafios, que, como eu disse, são estruturais, não é simples, o movimento é lento, mas quem quer chegar tem que começar a se mover, né? Então, nós somos muito confiantes, né, de que a gente vai conseguir efetivamente avançar aqui no Brasil nisso. Thank you, Constantino. Agora, Carlos, deixa eu aproveitar um pouquinho também aqui da vivência de vocês, né? E aqui, na sua visão, o Brasil, né, ele pode se tornar um polo competitivo de refino de níquel e cobalto no cenário global? E você identifica algum diferencial competitivo aqui? Como que a gente poderia, eventualmente, se colocar nessa posição? Claro. Bom, o desafio é bastante grande. Nós temos, sim, diferencial competitivo, que nós temos um volume interessante de recursos, né? Os recursos minerais são muito grandes, então sempre existe o diferencial competitivo de você fazer a transformação aqui, você elimina muitos custos logísticos e também promove a integração entre a mineração e o refino. Isso é sempre importante do ponto de competitividade. Os desafios, eles são grandes exatamente nessa questão de competitividade. Então, embora a gente tenha os recursos, nós temos uma matriz energética mais de 80% renovável, então você pode usar isso como uma vantagem na questão ESG, como a gente falou já um pouco da questão de a legislação e a cultura de ESG que vem se transformando, vem cada vez mais sendo fundamental em todos os projetos no Brasil. Porém, você tem que olhar também a competitividade do negócio como um todo. Então, hoje nós temos os polos aí, como eu falei, praticamente China, e a gente competir com China não é fácil. Como é que a gente busca essa competitividade? Tecnologia. Então, nós temos tecnologia, nós temos as pessoas capacitadas, mas a gente tem que começar a buscar um avanço cada vez maior. Não é fácil. A gente tem visto que, no nosso caso específico, a gente tem algumas condições que a gente vai estar relativamente competitivo com algumas operações da China, se a gente conseguir realmente cumprir todo o que a gente tá buscando. Então, é possível, mas é um desafio grande. O que a gente precisa entender também são as questões geopolíticas. Então,
hoje, cada vez mais, vem se falando da questão geopolítica, e essas questões ou esses desafios ainda estão sendo moldados aí pelas políticas, principalmente Europa e Estados Unidos, de como isso pode trazer alguma importância para a gente. Então, nós vemos que cada vez mais se fala nisso, porém o cliente final que usa os produtos, quando a gente compra um carro elétrico aqui no Brasil, a gente não está olhando se ele vem da China, se ele vem da Europa, a gente acaba olhando por preço, e como isso vai realmente estar acontecendo nos próximos anos ou décadas. Vai haver uma diferenciação disso ou não? Havendo, e cada vez mais tem esses discursos, o Brasil pode se posicionar numa parte competitiva aí fundamental. Mas acho que o grande importante passo aqui para a gente é buscar essa competitividade da indústria realmente em termos tecnológicos, em termos de produtividade e também de atratividade de capital, né? Isso também é fundamental. Então, o Rodrigo está aqui, a gente está falando, tem várias iniciativas que a gente vê junto com o BNDES, nós temos uma questão crítica da questão de garantias para os investimentos. Cada vez mais os bancos privados também têm se afastado um pouco do modelo aí de apetite a risco. Existe oportunidade de se fazer os debêntures que estão sendo discutidos aí, né, Rodrigo? Espero que avançando bastante. E aí é importante essa ação conjunta de você ter essa ação, mas também a ação no público, né? Você tem que cativar isso também depois para que se tenha apetite para esses investimentos. Então, todo esse conjunto ele acaba participando da formação da competitividade, que é fundamental. A gente tem que buscar essa competitividade e, para isso, tem que avançar na tecnologia e na captação de recursos. Se você tiver essa competitividade, você tiver uma política não é só de Estado, na política geral da comunidade, como a gente está aqui, os stakeholders todos conversando e buscando essa competitividade, acho que é bastante possível, porque tem muitas coisas que a gente tem aqui que não existem em todos os lugares. Recursos, energia, capacitação tecnológica, capacitação humana, nós temos tudo aqui. Então nós temos várias vantagens competitivas, mas realmente tem um desafio grande pela frente aí. Eu queria só aproveitar que já que a gente está falando de competitividade, se eu posso falar um pouquinho também da cadeia de terras raras, que eu também trabalhei um pouco nisso, e eu acho que uma conceituação importante, sim, competitividade também, no mesmo jeito, na cadeia de terras raras, a gente tem todas essas vantagens, talvez até maior, porque, como a gente tem visto, os recursos, às vezes, aqui no Brasil, são até mais significativos do que os recursos de outras commodities. Eu acho que uma diferenciação importante que precisa se tomar um certo cuidado, não é cuidado, olhar como aproveitar essa oportunidade também, que pode ser um pouco diferente, é que a maioria dos metais, a gente está falando, níquel, cobalto, o final da cadeia ele acaba também em uma commodity. Então, seja você está fazendo um metal, que é o nosso caso, a gente vai fazer metal de níquel e cobalto, ele vai utilizado na indústria de produção de aço, ou indústria de aços especiais, ou se a gente fizer sulfato, ele vai para uma bateria, que aí a bateria pode ter algum caso específico, mas o sulfato em si, ele acaba ali como uma commodity. Na indústria de terras raras, ele acaba no ímã permanente. O ímã permanente não é commodity. O ímã permanente ele é customizado. E aí, cada vez mais, é mais ainda impactante o domínio chinês. Hoje, o domínio da China nesses mercados é maior ainda do que o domínio na produção e na transformação de terras raras. Cada vez mais você tem as indústrias de ímãs permanentes fazendo especificamente um produto para uma aplicação específica. Então, esse contato, esse desenvolvimento tecnológico é diário e muda anualmente os produtos que são aplicados para a indústria automobilística e de outros que usam os ímãs permanentes, e a produção de ímã permanente é específica para aquela aplicação. O cliente chega e fala, eu quero um performance de um ímã para esse equipamento, para esse motor, para esse computador. O fabricante de ímã permanente vai falar qual a performance você quer, como que a gente vai formatar isso e tentar usar cada vez menos
disprósio, que ele tem bastante, que é caro, cada vez menos disprósio dando a mesma performance. Então, essa customização, ela é muito importante de ser entendida. Há oportunidades e riscos aí na cadeia de terras raras e eu acho que é importante cada vez mais se pensar nisso. E uma concentração maior ainda das indústrias chinesas nessa customização de produtos. Sim, quando a gente fala de minerais críticos, a gente está falando de geopolítica, né? Hoje, a questão geopolítica, os minerais que estão no centro, né, com bastante destaque nessa discussão. E eu vejo que essa questão em torno da geopolítica também é uma vantagem para o Brasil, né? O domínio chinês, né, no caso das tecnologias que envolvem todo o processamento e os produtos finais de terras raras, o Brasil é parceiro de todos, né? A gente não tem dúvidas da importância indiscutível das relações comerciais simbióticas que a gente tem com o governo chinês, mas a gente também sabe que, justamente com esse nosso comportamento amistoso, a gente pode também ser uma alternativa e as preocupações que existem em torno da geopolítica para abraçar projetos estruturais de refino, de processamento de minerais estratégicos, que é o que a gente vem colocando constantemente, com uma abertura muito grande a receber os potenciais interessados em construir essa indústria aqui, né? Obrigada, Carlos. Agora, Inga, eu queria também conversar um pouquinho com você sobre a importância do ambiente que é criado, né, na Global Battery Alliance e a relevância dos padrões que vocês colocam e a importância de como essas cadeias vão se desenvolver. Então, nesse sentido, como a cadeia de baterias se desenvolve, né? Então, considerando a importância da iniciativa, você pode falar para a gente um pouquinho como que os países que são produtores de minerais, eles podem se engajar na Global Battery Alliance? Por favor. Sure, thank you very much. And I think part of the answer was already in your question. You've alluded to increasing geopolitical tensions as they're affecting critical minerals chains. And I think nowhere is this more apparent than in the battery world, in the battery industry, where indeed certain countries, notably China, have an almost complete dominance over specific critical mineral value chains and also manufacturing capacity when it comes to batteries at scale. So there's obviously, and also relating back to the previous questions, there's huge opportunities for countries like Brazil to position itself strategically in this drive to generally diversify battery value chains, because regional diversification will make these value chains also more resilient, and ultimately resiliency is also an element in sustainability. And I think in terms of this question of strategic positioning, there's a few things specifically that would support that. And one speaks obviously to sort of one of these core initiatives that we're working on in terms of improving transparency, trust, and joint responsibility for sustainability of batteries through harmonized approaches to ESG performance. So I think one of the things that we're witnessing on the regulatory environment is that many of the incoming regulatory requirements for battery products are driven by the major markets, so in this case, the EU and consumer markets. And from our perspective, mineral producing countries and their perspectives are often insufficiently taken into consideration in defining those criteria. So in the work that we're doing on the battery path, we're really starting on first principles. What does good sustainability performance actually look like? And of course, what are the critical risks? And that varies from region to region, and that varies from mineral to mineral as well, where specific risks around water use and management, or pollution, or deforestation, biodiversity, etc., may be more apparent for different commodities. So how do we create this harmonized environment that we can have comparability
not just on products, but also on how the commodity producer are positioned in this market. And we ultimately then work on transferring this across the value chain. So in the context of this increasing due diligence, the GBA is one of the rare spaces that actually provides a pre-competitive and politically impartial platform. So we have Chinese companies sitting next to American companies, sitting next to global labor unions, sitting next to mineral producing country governments. We've just had the government of Zambia officially join the Global Battery Alliance, as well as the German Ministry for Economic Development as well. So we have government ministries now joining to sit around the table and to say, actually, if we're looking at opportunities for global harmonization of especially ESG standards, criteria, and also standards related to mineral traceability, how do we create technological solutions that are interoperable, for example, to have the space to build a consensus around this in a politically impartial environment. So we have we lend our collaborative platform for public sector stakeholders, private sector stakeholders, non-governmental stakeholders to build that shared understanding of what good sustainability performance actually looks like. And then if we're looking at something like the battery passport, there's actually multiple regulatory projects in different regions. But if we're looking at it through a competitiveness lens, which you had prompted also in your question, we obviously want to have a certain degree of harmonization, so we don't have one set of reporting requirements in Latin America and another set of reporting requirements in North America, in Europe, in China, etc. But really, how do we create shared rules of the game when it comes to these emerging solutions like digital product passports in specific regions? And I think finally, and really building on what Konstantin, I think he has left us now, but he had outlined a couple of points in terms of the strategic advantages. I would add partnerships as one of the missing components, because especially if we're looking at an industry as complex as the battery industry, and Konstantin also referred to projects of vertical integration. Obviously, Brazil has huge, especially automotive manufacturing capacity, which would lend itself to more vertical integration when it comes to specifically battery manufacturing as well. But what we've seen in Europe over the last few years is that it's much more complex to build a battery industry at scale. And I would say that the value of partnerships here, joint ventures, especially with Chinese companies that have the capacity and the expertise, this is something that we have seen as one of the solutions, to enable technology transfer, skill transfer, and to be able to have ultimately this diversification of value chains, this regional diversification and greater resilience globally. Thank you, Inga. E a importância das parcerias, né? Muito bom você ter colocado esse ponto, né? A gente também tem visto isso e tem buscado constantemente esses parceiros, né? Mais uma vantagem que eu vejo do Brasil em relação a esse ponto é justamente o fato de que a gente consegue, pelas nossas condições históricas, nossa posição atual, se sentar à mesa, né, para buscar parcerias muito diversas. E isso vem acontecendo, né? Então, estamos sendo muito procurados por diversos países, né, na busca da construção dessas parcerias que nós acreditamos que realmente tendem a ser as grandes catalisadoras, né, nesse processo de verticalização que a gente busca, né, em relação aos minerais. Thank you. E, para finalizar, porque o relógio tirano já está piscando aqui, gente. Né, Ronaldo? O relógio tirano sempre nos pega, assim. Mas eu queria te ouvir mais um pouquinho também, aproveitando aqui da história da Taboca e da sua experiência. Né, a Taboca ela foi reconhecida como empresa do ano em 2024, né, justamente no quesito de inovação tecnológica, que a gente está vendo aqui, que está sendo apontado como um dos pontos cruciais, né? Então, inovação tecnológica com aproveitamento de terras raras em rejeitos de estanho.
Como esse avanço contribui para reduzir a dependência de cadeias globais dominadas por outros países? Bom, primeiro eu tenho a felicidade de poder liderar também, além da equipe comercial, a área de pesquisa e desenvolvimento da Taboca, porque isso traz uma oportunidade da gente levar para a área de pesquisa e desenvolvimento as demandas e a realidade do mercado em que nós atuamos. E a gente consegue nos aproximar e transformar esses projetos em realidade a partir das parcerias que nós fazemos com institutos de pesquisa, com centros de desenvolvimento e também com outros atores da indústria. E essa produção de terras raras a partir de resíduos da mineração de estanho, ela não é somente um avanço tecnológico para a empresa, ela também representa uma quebra de um paradigma ou uma transformação no sentido que a gente passa a reaproveitar os recursos que nós exploramos a partir de resíduos que estavam lá sob a forma de um passivo ambiental ou uma destinação que deveria ser feita, né? A gente busca valor em algo que nós já mineramos. Então, não é sobre minerar ou transformar mais os recursos que nós detemos, é fazer melhor. E, além desse projeto, nós trabalhamos em várias outras frentes de pesquisa que permeiam essa temática de recuperar melhor os recursos minerais que nós temos em nossos ativos. E aí nós temos várias verticais de conhecimento na área de tratamento mineral, piro, hidrometalurgia e também aplicação desses materiais. Então, as parcerias com os institutos de pesquisa, né, como, por exemplo, o CETEM, o IPT, a USP e outras ICTs privadas, ela é fundamental para a gente conseguir avançar na cadeia desses minerais críticos para não sermos apenas, como foi dito aqui, apenas um produtor de concentrados. E à medida que a gente avança na cadeia com essa potencialidade dos recursos que nós temos, a gente consegue aí se posicionar e se destacar de uma maneira global, reduzindo assim a dependência do país e de outros países de uma fonte específica de fornecimento. Então, por isso é tão importante a gente continuar nesse caminho de verticalização e integração da nossa cadeia produtiva também para os minerais críticos. Obrigada, Ronaldo. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar, mas queria agradecer aos painelistas, inclusive ao Constantino, que precisou se ausentar, tinha um outro compromisso, mas eu vejo aqui que a gente teve a oportunidade de falar sobre justamente esses desafios, que são os nossos desafios enquanto propositores de políticas públicas. A gente está falando aqui de demanda, né? A verdade, quando a gente está falando de minerais críticos, Constantino trouxe muito bem, a demanda vai dizer hoje onde muitos dos nossos projetos, o quanto dos nossos projetos hoje vão ser viáveis ou não, né? Então, assim, então a gente tem que acompanhar a demanda, por onde esses caminhos estão indo. A gente está falando de capital humano, né, a importância do investimento em capital humano, tecnologia. Eu vejo que o Brasil tem muitos centros tecnológicos, temos muitas universidades, temos muito potencial de investir nisso também, com parcerias já constituídas, a importância do CETEM, né, dentro do próprio setor público como um propulsor, né, dentro desse desafio que a gente identifica, e, acima de tudo, como foi bem colocado aqui no downstream da cadeia, a relevância da gente se importar com a forma com que as coisas são feitas, né, sem nunca abandonar e sermos bastante inflexíveis em relação aos padrões de sustentabilidade, né, que eu vejo que a gente já tem um avanço muito grande nisso e que também é um diferencial competitivo no Brasil, especialmente, como eu digo, quando a gente olha aqui para os nossos grandes players e a nossa grande mineração, a mineração industrial. Obrigada, mais uma vez, parabéns ao IBRAM pelo seminário, pela temática, e, em nome do Ministério, do Ministro, a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Ana gente. Paula.